Amados alunos do CEDEBA, a paz do Senhor seja convosco. Para nós é uma grande alegria estarmos aqui neste dia, trazendo a vocês, através desse vídeo, a próxima lição que nós vamos estudar hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado enquanto estudávamos Neemias. E é uma linda lição a vida de Neemias, como Deus usa este homem. E vemos que cada uma dessas pessoas que nós estamos estudando, se você observar a vida deles, desde o início, quando eles começaram a vida deles, tem um traço de caráter neles. Obediência e submissão a Deus por amor a Deus. E cada uma dessas pessoas, de uma forma diferente, mostra em seu comportamento, em seu agir, que o temor a Deus está acima de todas as atitudes. Neemias, ele nasceu já na Babilônia e ele foi criado lá, mas ele teve uma posição muito alta como copeiro do rei. Era uma das funções mais altas que você podia ter naquela época, um serviço, um trabalho, como dizer, era ser copeiro do rei. Quando estudamos a vida de Davi, o cenário é completamente diferente, mas vemos que tudo que ele passou, Davi, por amor a Deus, o temor a Deus que ele tinha, o respeito pelo Deus que ele amava, era acima de tudo. E baseado nisso, que nós vemos que Davi era submisso e obediente, e as bênçãos sem medida eram sobre a vida dele. Agora iniciamos José. Estamos em várias lições já estudando sobre José. E eu espero que essas lições tenham abençoado sua vida. Com certeza, tanto você e eu temos muito que aprender com José. Tanto é que a vida de José nos traz muitas lições. Você pode observar a vida de José desde pequeno. Você não lê uma única vez na Bíblia onde você vê José murmurando, reclamando, que ele foi reagir, como diz, olho por olho, dente por dente. Não, ele nunca fez isso. Ele podia ter reagido aos irmãos dele da mesma forma como os irmãos agiam. Ele podia ter ido contado para o pai dele que os irmãos dele sempre agiam muito erradamente com ele, mas ele não fez nada disso. Vemos quando ele está no Egito já. Ele trabalha para Potifar como escravo, e a mulher de Potifar, quando o marido dela não estava ali, ela começa a insinuar que ela gostaria de ter um relacionamento com José. E ela seduz ele. Mas José, temendo a Deus, ele não aceitou e rejeitou o convite dela. Tanto é que chegou ao ponto que ele correu, fugiu de lá. E ela agarrou as vestes dele, arrancou dele e ficou provavelmente com a túnica, a capa, sobrecapa dele, ela ficou. E ele é colocado então na prisão por causa disto. Vamos então ler alguns versículos de Gênesis capítulo 39 e depois do capítulo 40 para vermos como continua essa história. Gênesis 39, versículo 20 diz o seguinte: E o Senhor de José o tomou e os entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados,
Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Versículo 22. E o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo que se fazia ali. Vamos estudar um pouquinho essa situação. Note bem, José estava na casa de Potifar. Estava fazendo tudo corretamente. Tanto é que Deus abençoou ele de tal forma que Deus começou a multiplicar os bens de Potifar. Quando eu e você, ou algum servo de Deus, é tão fiel a Deus que, como resultado disso, Deus começa a abençoar o nosso patrão. Isso diz algo muito grande. Com certeza é a melhor referência que a gente pode ter. O Deus do universo começar a abençoar nosso patrão porque nós somos fiéis. Isso é uma referência muito maravilhosa. Chega a mulher de Potifar e seduz ele, como já falamos. E ela fala isso para o Potifar, ele joga José no cárcere. E lemos aqui que o Senhor, porém, estava com José. Aqui está algo muito lindo. Se José tivesse de fato agido errado, você acredita que Deus iria estar com ele em tudo que ele faz? Você acredita que Deus continuaria abençoando tudo que ele faz? Eu acredito que não. Mesmo quando ele foi julgado de algo que ele não tinha feito, nós não lemos nenhuma reação da parte de José, nenhuma reação negativa. Ele simplesmente se submeteu àquilo que estava acontecendo com ele, confiando que Deus por cima estava. Ele cria que Deus estava em controle. Agora, note bem, quando nós lemos a história de José, nós vemos que desde o início a história dele começou a se desenvolver pouco a pouco até ele chegar no trono como ser governador de todo o Egito. Mas quando ele foi obediente a Deus por causa do temor a Deus que ele tinha, na época seus irmãos jogaram ele no poço, ele não fazia ideia do dia de amanhã. Assim como eu e você não temos noção daquilo que vai acontecer amanhã. José agia conforme ele tinha sido ensinado e ele estava fazendo as coisas como ele cria era correto. E pelo fato que ele agia dessa forma, por causa disso, Deus pôde usá-lo da forma que ele estava usando. Deus pode usar apenas um vaso que se dispõe na mão dele e permite usá-lo como Deus quer usá-lo. Se nós começamos a dar a Deus, mostrar para ele como nós achamos que seria certo as coisas, nós atrapalhamos os planos de Deus. Nós atrapalhamos o bom andamento das coisas. Nem eu e nem você podemos tentar influenciar Deus fazer as coisas da nossa maneira e esperar que os resultados sejam excelentes, porque Deus sabe melhor do que nós o que é para o bem de todos nós. Nós temos uma visão muito curta. Muitas vezes eu fico pensando, eu uso óculos. E nesse óculos que eu uso, tem uma lente para leitura e uma lente para olhar longe. Com a lente para a leitura, eu só enxergo um pedacinho desse, bem curtinho.
E se eu estivesse usando sempre aquela lente, eu não iria ver nitidamente o que está lá longe. Semelhantemente, a nossa visão, nós temos uma visão e enxergamos até certo ponto, mas Deus enxerga tudo. A lente dele de enxergar as coisas vai até o infinito, ele enxerga tudo. E ele não precisa de óculos igual eu. Nós temos que aprender a crer que Deus está em controle e que Ele de fato sabe o que está fazendo. Ele conhece o dia de hoje, Ele conhece 20 dias daqui, como um ano daqui, como 30 anos daqui. É como o salmista diz, quando nenhum dos meus dias ainda existiram, Deus já viu tudo. Deus vê adiantadamente o que vai transcorrer. Lemos aqui, Gênesis 39, versículo 21 e 22, assim: O Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do carcereiro, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Pelo fato de Deus estar com José, é por causa disso que o carcereiro dá as coisas boas para ele. Agora observe bem. Eu não sei em qual circunstância que você se encontra. Não sei nem em qual país do mundo você está vivendo que está me assistindo hoje. Seja qual for a circunstância que você está vivendo, acredito que não podia ser pior do que a de José. Jogado no poço, vendido como escravo, traído por todos os lados, e cada vez que ele fazia o melhor possível para servir a Deus, nunca retrucando, nunca se vingando, nunca fazendo mal a ninguém, e mesmo assim, toda a vida ele recebia o pior lado. Ele não tinha mais identidade, ele já foi jogado no poço, vendido como escravo, estava em cultura estranha, país estranho, longe da família. Quantas vezes você acha na oração ele deve ter dito: mas Deus, meu pai me ensinou a crer em ti. Meu avô Abraão me ensinou a crer em ti. Meu avô Abraão disse que pela fé ele venceu. Você acredita que José não deve ter lembrado muitas vezes dessas histórias? Eu tenho certeza que Isaac, Jacó, todos eles contavam para os seus filhos a história que os antepassados tinham passado. José aprendeu com seu pai, com seu avô e bisavô, com certeza, com a história deles. E ele estava procurando a viver na mesma fé que seus antepassados tinham vivido. E vejo uma semelhança muito nítida com Abraão em José. Da mesma forma como Abraão andava pela fé, vemos que José faz a mesma coisa. José cria que Deus estava por cima. E vemos então que José é bem sucedido dentro do cárcere. Tanto é que as coisas vão se passando e no capítulo 40 lemos como o padeiro e o copeiro, que também estavam na prisão, um dia eles têm um sonho. E José chega para eles e diz para eles: não pertence a Deus toda a interpretação de sonho? Conte-me o sonho, ele fala. E eles contam para ele o sonho. E José, então, inspirado divinamente, ele interpreta o sonho para eles. E vemos que 3 dias depois, de fato, acontece conforme José havia interpretado. Incrivelmente, como isso lembra José do passado dele.
uma época ele teve sonhos. Você acredita que de alguma forma ele sabia interpretar sonhos agora porque havia acontecido no passado já o fato que Deus já havia falado com ele através de sonhos? Acredito que agora podemos compreender que de fato naquela época José compreendeu que Deus tinha falado com ele quando ele sonhou. Deus está começando a agir cada vez mais através de José. E José fala para o copeiro: quando você for instituído na presença do rei, não se esquece de mim. Mas a gente vê, lendo o capítulo 40, 41 de Gênesis, a gente vê que o copeiro não falou nada para Faraó. Até que quando 2 anos depois, vemos que Faraó tem um sonho. E neste sonho que Faraó tem, de repente o copeiro lembra: quando eu estava na prisão, tinha ali um tal de hebreu que me interpretou o sonho. E José é trazido até Faraó. E na próxima lição nós vamos estudar como acontece o cenário inteiro quando ele é trazido até Faraó. Hoje eu quero incentivar a você a se posicionar como José fez. Com certeza a minha vida, a tua, a circunstância em que a gente se encontra é completamente diferente. Apenas tem um porém. Nós temos o privilégio de servir o mesmo Deus que José serviu. Nós temos o privilégio de ter Jesus em nosso coração, de receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E conforme João 1,12 diz que quem receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, recebe o direito de ser feito filho de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, como filhos de Deus, nós podemos nos regozijar no Senhor, porque Deus é fiel. Ele conhece teu futuro, Ele sabe teu amanhã, Ele sabe por que Ele está te conduzindo no caminho que você está andando. Ele sabe por que Ele está permitindo tantas coisas acontecer na tua vida. Ao mesmo tempo que por um lado não vai bem, como na vida de José, por outro lado, o patrão é abençoado porque você é fiel. Os pais são abençoados porque você está servindo a Deus. Talvez o esposo ou a esposa, de repente, comece a mudar sua vida pela maneira como você está se conduzindo. Aprenda com José. Não toma a responsabilidade de consertar a vida dos outros na tua responsabilidade. Deixa isso na mão de Deus. Deus sabe o que faz. E se você apenas orar: Deus, eu não posso mudar fulano de tal. Eu não posso mudar circunstâncias nem pessoas, mas eu posso fazer uma coisa. Eu posso me submeter a ti como José se submeteu. Eu posso me submeter como Jesus nos ensinou a nos submeter a ti. E podemos ter a certeza que o Senhor vai se encarregar de nos dar a vitória, assim como fez com José, quando nós, por temor a Deus, por amor que nós sentimos por Deus, nos posicionarmos a vivermos corretos só por causa de um motivo: para honrar o Deus que nós servimos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero ser fiel, porque eu sei que vale a pena ser fiel a esse Deus que nós servimos. Que Deus te abençoe. Seja firme. Pratique isso que você tem aprendido, que vai valer a pena em nome de Jesus. Amém?
Fica na paz do Senhor e até a próxima lição em nome de Jesus.